O que a gente vai falar hoje é um pouquinho sobre esses conceitos de estabilização lombar e como que a gente vai aplicar isso dentro do Pilates, né? E aí a primeira frase que eu trago é essa aqui, seria a definição do dicionário para estabilizar. Então, o que seria o estabilizar, né? Firmar, fazer com que fique estável, tornar equilibrado, fixo e regular. Mas quando a gente pensa em corpo humano, a gente pode pensar numa prancha como exercício de estabilização, né? Mas será que pensando em corpo humano, a gente que tem várias articulações com vários graus de movimento, estabilização seria simplesmente o firmar, o ficar parado? O que seria esse conceito de estabilizar do dicionário? Ou a gente pode tentar extrapolar esse conceito de estabilizar para o nosso movimento? O estabilizar com o intuito de ter um movimento mais controlado. E talvez é isso, né, que a gente procura dentro do corpo humano e dentro do Pilates, que é um método que sempre procura estabilização e é um dos princípios nossos, que seria o nosso controle do Pilates. Então, o que a gente vai discutir hoje? Eu quero falar rapidamente sobre os princípios do Pilates. Eu acredito que aqui a maioria trabalha com Pilates. Os conceitos teóricos sobre estabilização de coluna. Eu vou pegar até pela linha do tempo, a gente vai falar da onde que surgiu essa questão da estabilização e de quais estudos vieram. Vamos falar de estabilização de coluna dentro do Pilates e depois a gente vai falar de estabilidade e dor lombar. Então, se a gente pensar no conceito de Pilates, o que Joseph Pilates, né, havia escrito naquela época, eu gosto sempre de falar que tudo que ele falava lá em 1945 é muito atual até hoje, né? Então, quando a gente fala em contrologia, a gente quer falar de um corpo como um todo. E cada vez mais hoje, as evidências mostram que esse trabalho de corpo como um todo, ele é muito importante. Então, a gente pensa em corpo, mente e espírito. E Joseph falava que era através da contrologia, né, que é o método que ele tinha criado, que a gente iria adquirir, inicialmente, o controle completo do nosso próprio corpo, através de repetição adequada dos exercícios, que a gente iria adquirir essa gradual e progressiva, aquele ritmo e coordenação natural associados a todas as atividades mentais e subconscientes. Então, se a gente pensar nesse conceito do Pilates, ele é muito atual até hoje. Os princípios do nosso método, né? Então, a gente sempre pensa em Pilates. Tem que vir respiração na nossa cabeça. A gente vai pensar em powerhouse, em movimentos controlados. A gente quer a concentração do nosso aluno, movimentos precisos e fluidos. Quando a gente pensa, né, em powerhouse, a gente pode trazer para a nossa parte mais contemporânea, pensar nessa musculatura mais profunda do tronco, que seria diafragma, transverso abdominal, a musculatura do assoalho pélvico e multífidos. Então, quando a gente pensa em respiração e powerhouse, é onde a gente vai atuar diretamente. Aqueles outros princípios, eles vão vir como consequência da respiração e desse controle do powerhouse de maneira adequada dentro dos exercícios de Pilates. Então, quando a gente pensa em powerhouse e respiração, eu tenho certeza que essas frases vão estar presentes no nosso dia a dia do nosso estúdio. Não prenda o ar, puxe e solte o ar, cresça o corpo, inspira pelo nariz e expira pela boca, não mexa a sua coluna, contraia o abdômen, mantenha o abdômen o tempo todo contraído, abaixe as costelas e leve seu umbigo nas costas. Alguém aí tem o costume de usar alguma dessas frases para a gente poder, quando a gente deseja, dentro do exercício, exigir um pouco mais de estabilização do nosso tronco? 100% dessas frases eu uso. 100% dessas frases, né? A gente usa elas muitas. E essa contrai o seu abdômen? É uma coisa que todo mundo gosta muito de utilizar? E mantém o abdômen contraído o tempo todo. Será que é uma das frases que nos ajuda a ajudar o nosso paciente a conseguir essa estabilização que a gente tanto quer no Pilates?
A gente vai discutir um pouquinho sobre isso e da onde que vieram esses comandos, tá? Então, se a gente pensar numa respiração, a respiração do Pilates, a gente quer uma respiração natural e relaxante, que a pessoa vai inspirar pelo nariz e expirar pela boca. A gente não pede para ela puxar muito ar e que ela não faça força na expiração, né? A gente quer uma respiração mais natural possível. Então, pensando nessa dinâmica da respiração diafragmática, pensando na mecânica natural da respiração, durante a inspiração, a cúpula diafragmática tem que descer, a pressão pleural vai diminuir para o ar poder entrar. E aí o volume pulmonar aumenta. A pressão intraabdominal, que está até mostrando aí na gravura, ela tende a aumentar porque o diafragma desceu. Aí, para isso, o que acontece? A expansão da caixa torácica acontece e o deslocamento da parede abdominal acontece para frente. Essa parede abdominal, ela é expandida para frente para poder manter uma pressão ótima dentro da cavidade abdominal, para a pressão não aumentar demais também. A gente vai sempre pensar que a pressão abdominal tem que se manter ótima. E durante a respiração acontece o contrário, né? O diafragma sobe para poder aumentar a pressão pleural e o ar sair com a redução do volume pulmonar. A pressão intraabdominal diminui, porque o diafragma subiu, e a parede abdominal é recolhida. Então, esse videozinho, se ele não estiver rodando, diga. Clica no ocultar, no negócio que está aparecendo no seu PowerPoint aí, que às vezes está sobrepondo. Tá. Desculpa, eu fiquei com medo de ocultar e ele ocultar a minha apresentação para vocês. Obrigada. Então, nesse vídeo, ele mostra essa mecânica natural da respiração. O diafragma desce, as vísceras são um pouco comprimidas para baixo, que aumenta a pressão intraabdominal. E aí ele vai vir colocando as camadas da musculatura. Então, observa como a caixa torácica expande, mas a respiração é diafragmática. E aí, na expiração, tem o recolhimento da parede abdominal no momento que o diafragma sobe. A pressão pleural aumenta para o ar poder sair. Então, é cíclica a nossa respiração, ela acontece de maneira fluida. E o que a gente quer dentro do Pilates é que nossos alunos, eles respirem de maneira natural. Né? A gente quer uma respiração, vamos falar daqui para frente, a respiração diafragmática, né? Ela tem que ser uma respiração um pouco mais abdominal. E aí o segundo princípio do Pilates, que seria, né, o powerhouse, esse controle de centro, a gente trouxe isso um pouco pensando nessa musculatura mais profunda do tronco, que seria diafragma, multífidos, assoalho pélvico e transverso abdominal. O que a gente sabe é que quando a gente tem uma estabilidade, um controle muito bom dessa musculatura do tronco, essa energia que é criada ali, ela é transferida tanto para membro superior quanto para membro inferior. Pensem aí na imagem de um atleta profissional de futebol chutando uma bola. Ele chega simplesmente na bola e embicuda a bola, ou ele gira o tronco, abre o braço e chuta a bola girando o tronco dele. Pensa também no atleta de vôlei na hora de um saque. Ele simplesmente joga a bola para cima e bate com o braço, ou ele joga as pernas dele para trás e na hora de bater na bola ele faz uma flexão de tronco com uma flexão do quadril. A energia que eles criam no tronco durante o chute da bola ou durante o saque, ele é transferido para o membro superior ou para o membro inferior na hora do movimento. E isso a gente faz o nosso tempo todo. A importância da gente ter esse controle de centro é exatamente essa. Se a pessoa não tem um centro firme e bem controlado, por mais que ele faça esse movimento de estender o tronco e trazer na hora do chute ou do saque o movimento do tronco, ele vai perder em energia. Então, a gente tem que ter um controle muito bom dessa região abdominal para essa transferência de energia de membro inferior e membro superior acontecer de maneira adequada.
né? Então, a gente precisa treinar isso. Não é simplesmente ter um abdômen forte que vai me garantir que eu consiga transferir energia de maneira adequada. Tá? A gente precisa treinar isso também. Professora, diga. Como que você faz a avaliação, no caso, os testes para essa musculatura estabilizadora aí, central? Daqui a pouquinho a gente vai falar, a gente vai pensar em duas coisas. Eu tenho tanto que testar a força da musculatura do tronco, dessa musculatura grande do tronco, de abdominais, de paravertebral, de abdominais oblíquos, mas a gente também precisa testar essa musculatura profunda dele. A gente precisa ver o padrão respiratório que ele tem e ver essa ativação de transverso abdominal. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Aguenta a mão aí. Boa pergunta, tá? Então, a gente tem que pensar que esse controle de tronco, ele tem que acontecer de maneira adequada para a gente transferir essa energia, porque senão a energia se perde. Um dos comandos, né, que a gente dá muito dentro do Pilates, pensando no controle de centro, seria esse alongamento axial. O tempo todo a gente pede para a pessoa poder alongar, a gente quer colocar esse corpo dela de uma maneira que ela tenha uma eficiência melhor do movimento. E quando a gente faz um quadrúpede, ou um leg pull front, para mim é um exercício ideal para a gente poder mostrar essa diferença de um alongamento axial. Se eu peço para a pessoa crescer o corpo dela pela cabeça e pela perna, a qualidade do movimento muda e a ativação do centro dela também melhora muito. Então, vamos pensar um pouquinho na anatomia do tronco? A gente tem que pensar, então, nessa musculatura profunda do tronco, que seria o que eu tinha falado, diafragma, assoalho pélvico, transverso abdominal e multípodos, tá? A gente vai pensar que essa é a musculatura que não atravessa o tronco, né? Ela não atravessa o membro superior para membros inferiores. Ela vai simplesmente ligar os segmentos vertebrais. É ela que é responsável por manter a pressão adequada na nossa região abdominal, tá? Não é a musculatura que vai gerar movimento de tronco. Então, ela não gera flexão de coluna, ela não gera flexões laterais de coluna hora nenhuma. Então, vamos ver o que a literatura nos diz dessa musculatura mais profunda do tronco primeiro? Esse primeiro estudo que eu trago aqui é um estudo bem antigo, de 1988. Naquela época... Só uma introdução, um minuto. O que você falou da musculatura profunda, é correto afirmar que a musculatura profunda ela não é cinética? Como você fala de cinética? Ela não gera nenhum efeito, nem em questão de movimento concêntrico ou movimento excêntrico? Isso. Ela não gera movimentos do tronco, mas o movimento concêntrico e excêntrico... Isso. O movimento concêntrico e excêntrico que acontece seria do diafragma e transverso abdominal, assoalho pélvico e multífidos, que tem a ver com a respiração. Durante a inspiração, existe um recolhimento da parede abdominal. Desculpa, ao contrário. Aí só durante a respiração, não dentro de um movimento articular, né? Não, durante o movimento articular. Beleza, é isso só isso aí. Obrigado. Oi? Tem alguém aí? De maneira natural, o transverso abdominal dela ativava durante a expiração. Ô, Luciana, eu acho que a sua internet deu uma caída aí, que eu acho que a gente perdeu, não sei se todo mundo.
Não, eu repito, essa parte esse aqui da expiração. Isso. Tá. Isso. Vão me Eu falando. achei até que era a minha internet aqui. Tá. Quando cair, alguém Esse me slide fala. vocês estão vendo. Depois que eu te fiz a Tá pergunta, aí eu acho que sua internet caiu e voltou só agora. Tá ótimo. Mas vamos falando. Ficou um barulhinho para mim mesmo, eu fiquei sem saber se era de algum microfone ligado. Então, só para eu repetir, então, durante a expiração, o que esse estudo fez foi, eles pediram para a pessoa poder respirar de maneira normal, sem fazer força de abdômen, sem movimentar braço, sem movimentar a perna. A pessoa estava deitada em supino ou com a cabeceira elevada em 80 graus. O que eles observaram que a atividade transverso abdominal ela era aumentada durante todo o período da expiração, de maneira natural. Não existia nenhum estímulo para a pessoa poder contrair abdômen. Então, começou-se a observar que existia uma relação entre expiração e contração do transverso abdominal. Aí depois, um pouco mais recente, né, esse estudo de 2009, eles começaram a ver se existia alguma influência da respiração com o controle postural da lombar. O que esse estudo fez? Sabe aquele teste do strain leg raise, que a pessoa fica deitada de barriga para cima e ela é orientada a levantar a perna reta? Eles pediram para a pessoa fazer esse movimento, respirando e sem respirar. E eles colocaram na lombar da pessoa um stabilizer, que é como se fosse aquele esfigmomanômetro nosso, porque se existisse algum movimento da lombar durante o movimento da perna, a pressão dentro do esfigmomanômetro iria aumentar. A pessoa foi orientada a fazer isso tanto deitada de barriga para cima, quanto encostada na parede. O esfigmo estava nas costas dela. O que eles observaram de novo era a pessoa conseguia fazer um movimento muito mais estável respirando do que quando ela não respirava. Então, de novo, começou a se pensar que existia uma influência da respiração para o controle da posição de estabilidade da coluna lombar. Deu para entender, pessoal? Está tranquilo a internet aí agora? Sim, sim. E esse estudo também, ele não levou em consideração nenhum tipo de limitação muscular, cadeia posterior, alguma coisa nesse sentido, não? Não, eles não colocam isso. Tá? A pessoa levantava a perna o máximo que ela conseguia. Esse outro estudo, o que eles queriam olhar é se existia alguma relação da função respiratória com a musculatura de assoalho pélvico. E eles observaram... Oi? Ô, gente, tem algum microfone ligado aí? Uma televisão ligada. Aí, obrigada. Oi? Pessoal? O que esse estudo queria ver, esses próximos dois estudos, né? Eles queriam ver se existia alguma relação entre a contração do assoalho pélvico com o transverso abdominal. E o que eles observaram era que o assoalho pélvico e transverso abdominal, eles ativam de maneira muito similar. Quando eu contraio o meu assoalho pélvico, o transverso abdominal é ativado de maneira mais fácil. Então, nesse estudo aqui, eles pediam para a pessoa fazer aquela manobra de sucção do abdômen, de 4 apoios, contraindo e sem contrair o assoalho pélvico. E o que eles observaram é que quando a pessoa contraiu o assoalho pélvico, o transverso abdominal ativava melhor ainda. Então, o que esses primeiros estudos começaram a mostrar foi exatamente isso, que existia uma interação de força entre assoalho pélvico, transverso abdominal e diafragma. Né? E aí eu vou fazer algumas perguntas agora para vocês. Tá? Então, será que manter esse powerhouse forte é o suficiente para manter nossa coluna estável? E a estabilização? Ela é o ponto-chave para prevenir e tratar dor lombar? Será que é necessário manter o abdômen contraído o tempo todo durante o exercício para a gente conseguir ganhar mais estabilidade? Já que se eu contraio o abdômen é sinérgico com a respiração e com o assoalho pélvico? E eu devo pedir meus pacientes para manter o abdômen contraído o tempo todo?
Aí agora eu queria escutar um pouquinho vocês. Posso seguir ou alguém quer dar uma opinião? Né? Da onde que veio isso, né? De pedir para a pessoa manter o abdômen contraído o tempo todo, tanto durante o exercício quanto durante o dia a dia. O que alguns estudos mostravam era que pessoas com dor lombar tinham um atraso da ativação da musculatura de transverso abdominal. E essa musculatura precisava ser treinada. Há uns 10, 12 anos atrás, os tratamentos de dor lombar, talvez quem formou há menos tempo, não chegou a aprender assim. A gente ficava ensinando o paciente a contrair abdômen, a contrair a musculatura profunda, a contrair assoalho pélvico, e a gente ensinava isso para eles durante o dia a dia. E muitas das vezes isso aconteceu que foi incorporado dentro do Pilates. O Pilates começou a pedir para as pessoas manterem o abdômen contraído durante o exercício e começaram a pedir para as pessoas a manter o abdômen contraído durante o seu dia a dia, como uma maneira de tratamento ou prevenção de dor lombar. Vocês estão me escutando, pessoal? Estamos sim. Eu pelo menos estou. Né? Sim. E aí, o que vocês acham? Isso parece ter lógica? Sim. A gente pedir para a pessoa contrair o abdômen durante o exercício, pensando em ter mais estabilidade com o tronco dela? Então, eu acho que essa questão, eu estou entendendo que é uma questão fisiológica, né? No momento da expiração, automaticamente essa musculatura ela deveria estar entrando, apesar de que a gente tem casos de pacientes que eles não conseguem fazer essa ativação. É isso? Exatamente isso, né? Essa ativação do transverso abdominal com a respiração, ela é fisiológica. Mas e o manter esse abdômen contraído que a gente pede para a pessoa? Será que isso é tão fisiológico, né? Será que a gente precisaria pedir para a pessoa ficar contraindo o abdômen dela para poder agachar e pegar uma caixa, para poder correr, subir e descer a escada? A gente vai discutir isso aqui um pouquinho para frente, tá? E aí, em 2010, veio essa revisão crítica da literatura, que chama The Myth of Core, né? Seria o mito da estabilidade do core. Paul Hodges é um dos autores que mais estudou isso e mais preconizava esse trabalho de musculatura profunda para o tratamento de dor lombar. Os pacientes eram incentivados a treinar essa musculatura de transverso abdominal de maneira consciente durante 6 semanas. Né? Todos os tratamentos, a pessoa ficava durante muitas sessões ali, ativando a musculatura profunda de abdômen, e se pedia para ela depois manter ativando isso durante o dia a dia dela, para varrer casa, para poder correr, para poder carregar um peso. E aí essa revisão da literatura jogou um balde de água fria em muita gente, porque ela colocou que a fraqueza de músculos do tronco e abdominais e os desequilíbrios musculares são variações normais, que a fraqueza e disfunção do abdominal não vai levar à dor lombar. Ficou mudo de novo para mim. Tá mudo, tá mudo. Tá mudo aqui também. Tá mudo. Luciana? Eu acho que a internet dela deve ter caído mesmo. Só um minutinho que a gente vai estar analisando a questão, tá, pessoal?
Voltaram a me escutar, pessoal? Tá online de novo, Luciana. Sim, Toda vez que eu tô caindo, ele fica fazendo barulho inicial. Tum, tum, tum. Aí, quando ele fizer esse barulho, eu sei que eu caí. Então, voltando aqui nesse estudo, essa revisão crítica da literatura, o que ele mostrou foi isso, que essa fraqueza de músculos do tronco, de abdominais, os desequilíbrios musculares, são variações normais. Então, a gente não tem que procurar todo mundo com o mesmo equilíbrio muscular, com a mesma força de tronco. Que essa disfunção, né, nessa região de tronco, de abdômen, por fraqueza, ela não vai levar à dor lombar. E que é muito pouco provável que a gente manter esses músculos do tronco tensos, eles vão proteger a coluna e que eles vão evitar dor lombar ou evitar sua recorrência, além de ser um risco. Essa afirmação de manter o músculo tenso é a questão que você fala de pedir para o paciente ficar com o abdômen contraído o dia inteiro? Manter o abdômen contraído o tempo todo ou durante o exercício, né? Porque o que se tinha durante muito tempo era a pessoa que iria abaixar para poder pegar um peso. Contrai o seu abdômen e abaixe para pegar o peso. Então, a pessoa perde aquela fase fisiológica do movimento abdominal da respiração, se ela mantém o tronco dela tenso o tempo todo, né? Ela vai perder em graus de liberdade de flexão da coluna lombar a hora que ela precisa abaixar. E aí, o quarto ponto que esse estudo coloca, que os exercícios de core, né, os exercícios de estabilização, eles não são melhores do que exercícios gerais para prevenir ou melhorar dor lombar. O último guideline que saiu sobre dor lombar, ele mostrou isso também, que qualquer exercício é efetivo na melhora da dor lombar, desde que seja um exercício que a pessoa goste. Então, o Pilates, ele é tão efetivo para melhorar da dor lombar do que a musculação, do que a caminhada, do que uma yoga, desde que a pessoa faça a atividade bem orientada. E se a gente pensar um pouco no Mackenzie, né, seria na direção adequada de movimento para ela. Então, veio com um balde de água fria, isso. Só que já era tão internalizada essa questão de manter o abdômen contraído, de que a estabilização era muito importante para a dor lombar, que várias atividades, né, várias terapias que utilizam o movimento, continuam utilizando esses comandos de manter o abdômen contraído o tempo todo, de querer fortalecer muito a musculatura profunda do abdômen. E aí a outra pergunta que eu vou fazer, né, que aí nessa época foi um desespero total, e agora? O que a gente faz? Como que se trata a dor lombar? E aí que vieram os estudos mostrando que qualquer exercício seria beneficente para a dor lombar, desde que a pessoa não faça repouso e se movimente, né? Se a gente pensar que não existe ativação isolada de um músculo, que ela vai se dar pela função, e que o sistema nervoso central vai ativar o músculo que vai ser necessário para realizar aquela tarefa, né? E aí a gente tem que pensar em treinar o corpo na função. Então, se eu quero que a pessoa abaixe para pegar uma caixa, eu não vou treinar ela a manter o abdômen contraído. E se eu treinar o abdômen, treinar essa musculatura toda de tronco dela, para ela abaixar com mais segurança, né? A gente tem que pensar que a estabilização do tronco ela é garantida por uma atividade sinérgica de músculos que também vão se encontrar fora desse powerhouse, fora dessa musculatura profunda que a gente tinha mostrado. Então, musculatura de reto abdominal, oblíquos, grande dorsal, os paravertebrais. Se a gente descer um pouco mais para a região de quadril e de glúteo, essa musculatura ela é estabilizadora do tronco. E ela tem que trabalhar juntamente com a musculatura profunda. Não adianta também eu querer trabalhar só musculatura grande, de abdominais, de reto abdominal, de grande dorsal, dos oblíquos, com pranchas, com exercícios desafiadores, se eu também não tenho um trabalho sinérgico com a musculatura mais profunda. Isso parece ter mais lógica agora? Né? Talvez pareça ter mais lógica. E aí, durante o... Tipo assim, Luciana, eu posso afirmar também que, tipo assim, pelo que eu entendo, que é o que eu penso, né? O Powerhouse, ele nos dá um melhor controle, uma melhor coordenação motora dos membros superiores. Que também, a melhor mobilidade desses membros superiores, a gente não ter retração, não ter encurtamento, não ter tensões, desequilíbrios musculares
dentre as cadeias laterais e cruzadas, favorecem também você ter o melhor powerhouse. Claro. A gente tem que lembrar que o powerhouse sozinho, ele não vai estabilizar um tronco. A gente tem que pensar nessa musculatura do tronco que está fora dele, que seria a musculatura grande, a que atravessa o corpo, né? A que vai atravessar membro superior para membro inferior. Então, nos parece ser muito mais lógico, nos parece ser muito mais funcional trabalhar o corpo como um todo, pensando na função, né? E aí veio esse estudo, não sei, esse estudo é mais novo, ele foi de 2016. Ele começou a mostrar que, quando a pessoa contraía o abdômen, as forças de reação do solo, elas aumentavam. Ou seja, existia uma menor capacidade de absorção quando a pessoa pulava contraindo o abdômen dela. E era o que já estava se mostrando durante esses últimos estudos, né? E aí tem esse outro estudo, e até a gente tem que ter orgulho, porque é um estudo brasileiro aqui de Minas Gerais, que é os professores da Universidade Federal de Diamantina e de Juiz de Fora. O que eles fizeram foi, eles mostraram que quando a pessoa agacha, fazendo a respiração do Pilates e fazendo aquela sucção leve do abdômen, ela tem ganho de força de membros inferiores. Ela ativa melhor os membros inferiores dela a hora que ela faz o movimento respirando. Olha a diferença desse estudo para esse estudo. Esse estudo aqui, a pessoa estava numa plataforma e ela tinha uma televisão na frente dela e ela estava com vários eletrodos presos no abdômen. E ela era orientada a contrair o abdômen, então ela tinha que olhar na televisão o grau de contração que ela estava para ela poder pular. Nesse estudo daqui, a gente até brinca que, como eles tinham menos dinheiro, eles não tinham como controlar tanto essa questão dessa contração abdominal, eles simplesmente treinavam a pessoa com a respiração do Pilates, com a sucção leve do abdômen. Eles tinham menos controle a pessoa que ia fazer a tarefa, né? Ela tinha menos controle do quanto que ela estava respirando e contraindo o abdômen, que é o mais funcional. Simplesmente ensinava ela a respirar e pedia para ela poder agachar, fazendo a respiração do Pilates que ela tinha sido treinada. E ela tinha ganho de força de membro inferior. Esse estudo daqui, ela já não tinha ganho de força com melhora da absorção durante um salto. Claro que a gente pode refletir com isso. Naquele primeiro estudo, que a pessoa tinha que manter um grau grande de contração de abdômen, a gente não pode tentar levar porque a gente manda a pessoa fazer? Contrai o seu abdômen e faça o exercício? Contrai o seu abdômen e agache para pegar uma caixa? Será que esse contrair o abdômen seria funcional? Né? E quando eu peço para a pessoa também contrair o abdômen, como foi naquele estudo que a pessoa saltava, será que eu não estou tirando o foco da tarefa dela? Quando eu peço para ela contrair o abdômen e pula, ela pensa mais em contrair o abdômen ou mais em pular? Sendo que está sendo muito bem controlada aquela atividade dela de contrair o abdômen. E o outro ponto que eu coloco, se manter esse abdômen contraído, a gente não iria perder isso daqui, ó, as nossas fases fisiológicas da nossa respiração. Eu não tenho que ter uma expansão da minha parede abdominal enquanto eu estou respirando? E se eu contraio o abdômen? Será que eu não perco essa fase concêntrica e excêntrica do transverso abdominal, que são fisiológicas? Será que o meu transverso abdominal ele vai conseguir entrar de maneira eficiente quando eu peço para a pessoa manter o abdômen contraído? Muito provável que não, né? E aí, de novo, vem a nossa treinar o músculo para a função. Talvez a gente precise treinar essa musculatura profunda para ela entrar na hora certa do nosso movimento, seja durante o exercício de Pilates, seja numa atividade do nosso dia a dia. Eu não vou pedir para ninguém correr contraindo o abdômen, mas eu quero garantir que essa contração aconteça de maneira fisiológica com o meu paciente que está correndo. E aí sim eu consigo ter um equilíbrio do meu sistema como um todo e ter um controle melhor dessa minha região abdominal nas minhas funções. Eu não posso pensar que simplesmente eu vou deixar
acontecer durante a corrida que ele vai entrar. Tem pessoas que a gente precisa treinar essa musculatura a entrar na hora certa, porque isso nem sempre acontece. E foi o que vocês me perguntaram no início. Como que eu avalio isso? A gente vai avaliar essa musculatura profunda pelo padrão respiratório. E aí eu vou talvez precisar treinar aquele meu paciente para ativar essa musculatura profunda com um padrão respiratório adequado. Tranquilo, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Estou reflexionando aqui. Estão refletindo aí. Agora a gente vai aplicar isso um pouquinho dentro do Pilates, tá? Então, se a gente pensar em exercício... Oi? Desculpa. Não existe palpação do transverso, por exemplo? Eu vou mostrar isso aqui agora. A gente vai passar agora por 3 fases do controle motor. Tá? A gente não ensina hoje tanto mais o nosso paciente a contrair o transverso com tanta palpação, igual a gente ensinava talvez há 10, 12 anos atrás. Quando eu formei, eu estou fazendo 11 anos de formado agora esse ano. Eu aprendi isso muito. Eu ensinei muito o paciente a contrair transverso, pedia para ele ficar treinando em casa, pedia para ele ficar palpando. Hoje a gente dá para ele uma percepção do que é o transverso abdominal dele, de como existe uma relação entre ele respirar e ter um controle dessa musculatura profunda do tronco. Tá? Para alguns grupos, a gente ensina a pessoa, mas aí a gente vai ter que avaliar a necessidade de ensinar isso e pedir para ela poder treinar isso muito em casa. Tá? A gente vai passar por isso aqui agora. Então, assim, eu acho que hoje existem 2 linhas de pensamento. Uma que ainda pensa muito em isolar a musculatura e trabalhar a musculatura muito isolada, e uma que esqueceu dela. Não precisa treinar a musculatura isolada porque ela vai entrar a hora que ela precisa. Eu sou do meio termo. Eu acho que a gente precisa treinar essa musculatura para ela entrar na hora certa, na hora que ela precisa. E não vai ser de maneira consciente. Por isso que nós vamos passar por 3 fases aqui. A gente vai treinar o padrão respiratório de maneira isolada, depois a gente vai treinar ele durante o movimento de maneira consciente, para a gente chegar em atividades funcionais de maneira automática. Né? Então, nesse primeiro fases do treinamento. 3 fases de treinamento. Ela justamente passa por isso, né? Isso. Então, só rapidinho. Então, porque eu fico um pouco perdida aí nesses estudos, porque é o seguinte, é o que você acabou de falar, né? Os estudos eletromiográficos, eles mostram que em pessoas com lombalgia crônica, né? Eles têm esse atraso da ativação do transverso do abdômen, né? Isso. Quando eles vão executar algum movimento, que é uma ativação normal para tudo que a gente faz, né? Então, assim, seguindo esse pensamento, eu acho que você, em geral, quem vem com essa lombalgia baixa, crônica, a gente mostrar a ativação desse transverso do abdômen, ensinar a palpar para que ele treine em casa, é uma maneira de você permitir que mais para frente essa musculatura seja novamente ativada durante as atividades normais dele. Não seria mais ou menos isso? O que os estudos mostram, que por mais que na população, né, de dor lombar existe um atraso de ativação, esse atraso é muito pequeno para poder justificar uma dor lombar. E mesmo pessoa sem dor lombar, ela pode existir esse atraso. Então, não existe essa causa e efeito mais. Até Paul Rogers, que é o que preconizava isso, que teve os primeiros estudos que mostram, ele tem um vídeo que ele meio que fala assim, olha, galera, eu achei errado. As evidências mostravam que o atraso parecia estar ligado à dor lombar, mas não estão. Então, ele não chega a pedir desculpas, né? Mas ele assume que realmente isso não aconteceu. O que se acreditou durante muito tempo não aconteceu. Isso não é causa de dor lombar. Então, a gente tem que pensar mais esse recrutamento de imunidade interna, nesse padrão respiratório, não pensando em pessoas com dor lombar, mas que isso é importante para estabilizar a coluna, estabilizar o tronco, e que isso é importante para uma infinidade de coisas. Se eu pensar em performance esportiva, isso é importante. Sim, eu tenho um caso de um paciente...
Quanto você gera uma estabilidade central, as extremidades elas ficam muito mais com qualidade de movimento, né? Então, de qualidade isso melhora de movimento e de transferência de energia. Exatamente. Então, a gente não pode pensar em estabilização só para pessoas que têm dor lombar. A gente tem que pensar em estabilização para melhora de padrão de movimento, que pode estar relacionado a algum fator mecânico que está levando a dor lombar. Sim. Tá? Então, quando a gente precisa então avaliar a estabilização dessa pessoa. Então, a gente vai avaliar a estabilização na função. Eu vou pedir para o meu paciente fazer testes da minha avaliação que vão exigir de estabilização. Então, eu posso pedir para ele fazer o movimento de ficar de pé e flexionar um quadril ficando numa perna só e voltando, como se fosse um movimento de subir uma escada. Eu quero ver qual o controle de tronco que ele tem naquele movimento. É um movimento funcional. Eu quero ver o controle de tronco dele durante um agachamento, seja unipodal, bipodal, um agachamento a fundo. Eu quero ver como que é a dissociação de coluna dele durante um ritmo lombopélvico. Eu quero ver qual que é a resistência de musculatura superficial dele durante uma prancha frontal, durante uma prancha lateral, durante uma extensão de tronco. E aí eu vou ter que julgar depois se eu preciso trabalhar essa primeira fase ou não. Tem pessoas que não precisam passar por essa primeira fase. E aí o que eu gosto de fazer nessa primeira fase seriam os exercícios pré-pilates. Logo após a minha avaliação, eu vou olhar o padrão respiratório do meu cliente. É um padrão mais torácico? Então, eu tenho que ensinar ele um padrão mais abdominal. Olha, ele já tem um padrão abdominal e diafragmático legal. Então, como que é o recrutamento dessa unidade interna dele? E ali é um momento que eu uso para poder educar o meu cliente até pela importância dos princípios do Pilates. Eu já chego ali mostrando para ele que é importante respirar no Pilates e mostro por que é importante. Eu vou mostrar para ele o padrão respiratório adequado. Se o padrão for inadequado, a gente tem estratégia de ensinar ele esse padrão adequado. E aí pode ser que eu vou mandar ele para casa para poder treinar o padrão adequado. Eu gosto de treinar sempre fazendo uma cúpula diafragmática, uma cúpula com a mão, né, na região ali diafragmática. E mostrar para ele que a respiração acontece nessa parte mais baixa. E depois eu posso pedir para ele colocar um livro no abdômen em casa e respirar movimentando esse livro. No início, essa respiração, esse controle tem que ser consciente. Eu sempre falo para o meu paciente que ele vai passar por 4 fases. A primeira fase é que ele é um inconsciente incompetente. Ele não sabia que ele fazia errado. E eu acabei de mostrar para ele que aquele padrão ali torácico de respiração não é o melhor padrão para ele. E aí eu vou mostrar para ele que ele agora ele já está na fase que ele é o consciente incompetente. Ele sabe que está errado porque eu contei, mas ele ainda não sabe como fazer certo. E aí nesse primeiro atendimento ou nas primeiras aulas, eu venho ensinando para ele esse padrão certo. E ele tem que fazer isso de maneira muito consciente. E aí ele se torna o consciente competente. Para ele fazer certo, ele tem que pensar. Na última fase, que é a nossa terceira fase daqui, ele tem um inconsciente competente. Ele vai ter um controle de musculatura profunda e superficial do tronco para controlar o tronco dele de maneira inconsciente. Isso vai acontecer naturalmente. Mas a gente vai precisar passar por uma fase consciente e que vai ser só durante o Pilates. Eu não vou pedir para ele, hora nenhuma, fazer os exercícios, os movimentos do dia a dia dele, seja entrar no carro, correr, abaixar, contrair no abdômen de maneira consciente. Ele deixar, porque isso vai acontecer de maneira natural. Né? Então, eu sempre ensino para ele o padrão respiratório abdominal. Eu gosto de ensinar para ele qual que é a posição da coluna neutra. E aí a gente pode usar o overball fazendo aquele exercício do pelvic clock, fazer o pelvic clock sentado na bola Bobat. Eu venho mostrando para ele a importância da consciência de coluna neutra. E eu venho mostrando para ele que quando ele solta o ar, existe uma tensão leve que existe no abdômen dele. Eu posso pedir para ele palpar ali aquela região dos 2 dedos mediais, a espinha ilíaca superior, que existe uma certa tensão. Eu mostro para ele que existe aquela tensão, mas que quando ele respira, aquela tensão ela diminui um pouco, porque tem que existir um movimento natural da parede abdominal durante a inspiração, durante a expiração. Tranquilo, pessoal? Diga. Pode falar.
quando você fala coluna neutra, qual que é o posicionamento aí? É manter aquela curvatura fisiológica da coluna ou não? Toda apoiada? Porque eu já vi, assim, excelente profissionais pergunta. diferentes. Isso. O Pilates clássico, ele trabalhava com a coluna retificada. Né? Durante muito tempo, mesmo as ginásticas há mais tempo, acreditava-se que manter a coluna apoiada no chão protegia a coluna para dar um suporte para ela. E o que a gente sabe que não. Que a posição da coluna mais segura para o exercício é a curvatura normal que a pessoa tem. Então, a coluna neutra vai variar. A minha coluna neutra, com certeza, é diferente da sua, que é diferente de todo mundo que está aqui. Tem pessoas que têm um aumento muito grande da lordose e que eu tenho que respeitar que a coluna neutra dela vai ser ali. Por mais que talvez um dos meus objetivos seja diminuir um pouco essa lordose, isso vai acontecer de maneira lenta. Se eu pensar em coluna neutra, quando eu deito a pessoa e eu palpo essa região, como se fosse aquele teste de treinar o transverso abdominal, se ela faz uma antiversão e uma retroversão da pelve, se vocês fizerem sentados na cadeira, aí vocês conseguem perceber. Senta, palpa 2 dedos mediais da espinha ilíaca antero-superior e faz o movimento de antiversão e retroversão da pelve. E tenta enfiar o dedo nessa região da espinha ilíaca. Observa se eu estou totalmente em retroversão ou em antiversão, é mais difícil meu dedo entrar. Mas se eu sento na posição que seria da minha curvatura fisiológica da minha coluna, o dedo fica mais fácil de entrar. Alguém tentou fazer e observou isso? Depois vocês tentem fazer isso. Então, a minha coluna neutra é o momento que não existe tensão dessa minha região aqui de musculatura mais superficial. É o momento que ela está mais relaxada. E é o momento que tem menor tensão na minha coluna. Tá? Então, a gente pensa na consciência de postura neutra para a pessoa não aumentar ou diminuir a lordose dela durante os exercícios. Tá? E esse recrutamento da unidade interna, ele acontece de maneira melhor quando a gente mantém essa coluna neutra. Deu para entender? Sim. Sim, obrigada. Luciana. Diga, pode perguntar. Em relação ao padrão respiratório, você disse aí treinar o padrão diafragmático? Diafragmático. A gente quer uma respiração mais abdominal. Tórax abdominal, não? Não, a gente treina um padrão mais diafragmático. A gente Mas quer no essa sentido descida do padrão mais diafragmático, depois, para fazer a expiração, ele não vai ter que fazer uma ativação da musculatura abdominal mais forte e isso vai aumentar a pressão abdominal? Não. A respiração diafragmática, ela é a natural. O recolhimento da parede abdominal, ele vem de maneira natural. Ele é fisiológico. A nossa respiração diafragmática abdominal, ela é natural. Existe o movimento da caixa torácica, mas por questão de pressão, o que acontece? O aumento da pressão abdominal, ela é transferida, né? Existe uma zona de aposição do diafragma, que a gente não entrou tão profundo hoje, que ela vai fazer essa expansão da caixa torácica também. Sim. Tá? Pelo aumento da pressão abdominal que a expansão da caixa torácica acontece. Depois, se quiser, a gente conversa e discute um pouquinho mais sobre isso. Tá, joia. Tá? Tá. Então, aí no segundo estágio, a gente vai querer ter esse controle da musculatura do tronco durante posições instáveis, atividades dinâmicas, mas isso ainda acontece de maneira muito consciente. E a gente vai, dentro desse estágio, dividir em 2 fases. A gente vai começar com exercícios isométricos, mas eu chamo de isométricos de tronco. Eu não quero movimento de tronco ainda nessa fase inicial. Tá? Então, a gente vai começar a treinar o nosso paciente com movimentos de membro superior e membro inferior, mas mantendo a estabilização do tronco. E aos poucos, dentro dessa fase, eu vou vir mudando as superfícies de apoio e posso vir dando carga. Então, olha aqui, tá dando para ver o vídeo, pessoal? Vocês estão vendo o vídeo? Tá. Sim. Então, deixa eu voltar ele aqui, que eu quero dar uma explicaçãozinha nele ainda. Oi. Eu tentei voltar o vídeo e ele acabou travando.
Foi. Então, eu começo, olha, aquele padrão respiratório que eu treinei na fase anterior de maneira isolada, eu vou começar a pedir para o meu paciente a fazer os exercícios com apoio, eu vou diminuir na base de apoio, mas sempre mantendo coluna neutra. Eu passo uma série de molas, mostrando para ele que a coluna fica ainda estável e ele tem esse controle da respiração durante os exercícios. Então, eu tenho que ver em qual fase que meu paciente também está, porque às vezes eu não preciso gastar tanto tempo com ele nisso. Na minha primeira aula, eu já passei exercícios para ele, eu estou ensinando esse controle, eu já posso vir com exercícios de mais mobilidade ou mais desafiadores. Né? Só para a gente pensar que existe uma ordem que eu posso trabalhar com o meu paciente para que ele consiga garantir aquela estabilidade. Às vezes eu quero colocar ele para ter estabilização de tronco na hora de um agachamento unipodal, porque ele tem um tronco muito estável, mas talvez eu preciso regredir ele um pouquinho. Eu preciso trabalhar com ele primeiro num apoio unipodal. E aí, dentro desse estágio ainda, que a gente está nessa parte mais de treinamento de padrões de movimento, de maneira mais consciente, a gente vai vir progredindo ele. A gente vai progredir agora para movimentos de tronco. Só que a gente começa primeiro com o tronco no plano simples de movimento e eu vou dando assistência para ele. Aos poucos, depois eu vou aumentando a ADM e vou colocando atividades cada vez mais dinâmicas. Então, eu começo a mobilizar minha coluna numa ponte. Eu começo a mostrar ao meu paciente os movimentos e os graus de movimento que a coluna dele é capaz de fazer. Eu venho exigindo de força de abdômen, mas eu coloco a mola aqui para dar assistência para o meu paciente, para ele ter mais controle da região abdominal de musculatura superficial, mas com as molas ajudando ele nesse início ainda. Eu venho desafiando ele numa ADM maior, numa superfície mais estável. Isso tem que vir acontecendo aos poucos. Eu não vou conseguir ganhar estabilidade de um paciente meu que eu percebo na avaliação que tem pouca estabilização, se eu começar fazendo com ele um exercício muito mais avançado que não dê para ele essa percepção do que essa estabilização. Eu tenho que garantir que a musculatura dele, tanto profunda quanto superficial, estão trabalhando de maneira sinérgica. Porque aí sim a gente consegue enxergar tanto exercícios avançados de pilates, enquanto para o dia a dia dele, de maneira mais controlada e estável. Eu exijo movimentos que exigem mais estabilização. Nesse momento aqui, eu posso voltar para a fase de exercícios isométricos, mas que eu estou exigindo mais estabilização dele, superfícies mais instáveis. Então, essas duas fases, elas acontecem de maneira meio que misturadas. Eu tenho que saber qual exercício isométrico e dinâmico que meu paciente está capaz de fazer naquele momento. O que eu não posso querer é começar com exercícios dinâmicos muito avançados sem ele ter uma estabilização proximal muito boa. Então, sempre antes de evoluir em exercícios, eu tenho que me fazer essa pergunta. O meu paciente, né, o meu aluno, ele é capaz de alcançar e manter o controle da coluna estática e dinamicamente? Sim ou não? Se ele for capaz, eu posso vir progredindo nos estágios da estabilização. Eu posso progredir dentro de um mesmo estágio. Mas, se não, eu tenho que ou manter o treino, ou, às vezes, eu vou precisar regredir ele. É aquele cliente que quer fazer um exercício mais avançado de pilates, ou ele tem força muscular para o exercício que exige mais instabilidade, mas é a hora que eu coloco ele lá, ele não dá conta. Talvez eu precise treinar o básico para ele fazer o avançado de maneira mais controlada e melhor. Concordam com isso? Porque muitas vezes a pessoa tem força, só que ela não sabe ainda controlar a coluna dela para a força que ela tem. Ela não tem um sinergismo bom entre musculatura, tanto de tronco, quanto superficial e profunda do tronco. E aí, quando a gente chega no nosso terceiro estágio, é quando eu estou com exercícios mais desafiantes, eu vou exigir mais mobilidade de coluna,
eu já começo com os planos combinados, porque eu estou estimulando e simulando as atividades funcionais. Eu quero mais coordenação e eu vou colocar o meu paciente ali em superfícies mais instáveis. Olha, em vez da mola me ajudar, eu já coloco ele numa posição muito mais instável e numa amplitude muito maior. Não é um exercício muito mais funcional para ele pegar uma caixa no chão? Ele já tem controle dessa musculatura para poder abaixar com segurança. Eu passo a combinar planos de movimento, né? Eu saio de uma flexão para uma extensão. Eu já não dou tanta assistência para a pessoa mais. Ela já tem uma mobilidade de coluna boa e um controle de região abdominal para ela fazer um roll-up sem assistência. Eu trabalho os planos combinados de movimento, eu trabalho rotação junto com outros movimentos. Eu coloco ela em situações mais instáveis. Talvez era aquela pessoa que, na hora de um agachamento a fundo ou unipodal, não conseguia manter o controle de tronco. Se eu colocasse ela para fazer um exercício tão desafiador, ela jamais ganharia esse controle de tronco se eu não tivesse feito aquela fase anterior. E aí, dentro do Pilates, a gente consegue fazer exercícios que vão desafiar da força, da estabilização, e eu só consigo chegar neles se eu fiz aquela outra fase anterior bem realizada. Né? Não existe receita de bolo, então foi o que me perguntaram no início, a gente precisa avaliar qual é a capacidade da pessoa em realizar um exercício, que a gente vai conseguir escolher os exercícios adequados para ela. A gente vai conseguir fazer com que ela evolua muito mais rápido do que se eu tentasse, só pelo achômetro dela ser forte, eu posso colocar ela em situações mais instáveis e que exigem mais força logo de início. A gente trabalha o corpo como um todo nosso, mas pensando sempre em ter esse controle. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente fala em estabilização é que a gente quer automatizar esse controle da respiração com essa ativação dos abdominais durante as atividades do dia a dia. Isso não tem que acontecer de maneira consciente. Contraia seu abdômen e abaixe. Deixe que o abdômen vai entrar de maneira natural durante o abaixar para pegar uma caixa no chão, mas isso foi treinado anteriormente. Então, aquela história de que quem tem hérnia de disco não pode abaixar, ele não pode abaixar se ele não tiver esse controle. A partir do momento que eu ensino ele e treino ele, é seguro a pessoa abaixar. Quantas vezes, né, que a gente já não recebeu clientes no Pilates, por indicação, muitas vezes de médico, que chegam avisando que não pode dobrar a coluna e que não pode abaixar. Né? Alguém já teve essa experiência de pacientes que chegam falando que não pode abaixar? Várias vezes. Várias vezes, né? E aí é a nossa função educar o nosso cliente o porquê não pode abaixar. Ele não pode abaixar se ele não tiver esse controle. Mas o nosso trabalho vai passar por fases para ele abaixar com controle e com segurança. Porque se ele não treinar esse abaixar dele, a hora que ele precisar abaixar, ele trava. Mas se ele abaixar de maneira controlada e a musculatura dele estiver preparada para isso, ele vai abaixar tranquilo, sem travar mais. Né? Treinar esse paciente a abaixar na expiração, fazer o movimento na expiração, seria interessante ou não? Eu treino ele nesse estágio anterior, na fase 2. Na fase 3, durante o exercício de Pilates, a gente vai pedir para ele, né, nos exercícios mais desafiantes, que ele faça de maneira consciente na expiração, mas no dia a dia dele ele não precisa pensar nisso. Isso vai acontecer de maneira natural. A musculatura abdominal dele vai estar treinada para entrar na hora certa. Né? Então, se a gente voltar naquelas frases que a gente falou no início, talvez a gente precise mudar o nosso comando um pouquinho. Né? Não pedir para a pessoa contrair tanto o seu abdômen, manter o abdômen tão contraído o tempo todo. Né? O cresça o corpo, o não prenda o ar e solte o ar, o abaixa as suas costelas, o inspira pelo nariz e expira pela boca, e o não mexa a sua coluna, talvez sejam comandos mais efetivos do que eu ficar pedindo para ele
contrair o abdômen o tempo todo ou manter o abdômen contraído. O leve o seu umbigo às costas é um estímulo que eu dou para algumas pessoas que têm mais dificuldade naquela primeira fase, logo no início. Depois eu vou tirando esse comando para ele. E deixo que a respiração aconteça de maneira natural e que a musculatura vai entrar na hora que ela precisa entrar. Né? Meus contatos ficam aí. Qualquer dúvida que tiverem, podem me procurar. A gente vai conversando, a gente vai discutindo. Tá? Eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo. Muito obrigada. Tá? E aí eu queria agora deixar aberto para perguntas. Boa noite. Está dando para me escutar? Tá dando. Pode falar. Então, eu, na verdade, eu gostaria de pedir uma dica. Eu estou fazendo atendimentos online de Pilates agora na quarentena. E eu queria saber se você tem alguma dica para como treinar essa questão da respiração assim, à distância, sem a gente realmente conseguir acompanhar o que o paciente está fazendo. Olha, tem duas maneiras que quando a gente sempre trabalha com Pilates em grupo, né? A gente acaba tendo um tempo de ensinar essa pessoa a respiração. Talvez no dia da avaliação e no primeiro atendimento você gasta um pouquinho mais de tempo, mas tem pessoas que precisam treinar isso de maneira um pouco melhor durante um pouco mais de tempo, né? Então, duas maneiras que eu gosto de ensinar é a pessoa utilizando uma overball, como ela está em casa, você pode pegar uma almofadinha e você vai pedir para ela abraçar essa almofada aqui no abdômen. E aí ela vai respirar, tendo que levar o abdômen para frente. E na hora que ela expira, ela aperta um pouco essa almofada na barriga dela. Então, deixa ela perceber com o movimento da mão dela isso. Porque quando a gente ensina a pessoa com o meu toque, eu faço uma cúpula na região diafragmática, e a hora que ela expira, eu abaixo a minha mão. A hora que ela expira, eu deixo a mão vindo. Então, o que eu vou pedir para ela fazer é isso, que ela apoie essa almofada na mão dela, e que ela solte o ar, levando a almofada para trás, e volte deixando o abdômen vir para frente. Mas talvez não seja o melhor momento de vocês ensinarem isso novo para os seus pacientes à distância. Logo, logo a gente volta a atender presencial e a gente consegue ensinar isso para eles. Mas depois que eu ensino isso para eles de maneira com o meu toque, no meu atendimento, nos primeiros atendimentos, a pessoa que tem mais dificuldade, ela chega e eu peço para ela poder perceber esse movimento com a mão no abdômen, tá? Ou então um TheraBand. Se a pessoa amarra um TheraBand na região das costelas, que ela solte o ar apertando o TheraBand, querendo fechar mais as costelas, e ela inspira soltando o TheraBand, deixando o TheraBand querer estender, querendo abrir um pouco. Entendi. Muito obrigada. Deu para entender? Deu. Mas depois, obrigada. se você tiver dúvida, você me procura lá, que aí eu faço um videozinho e te mando. Tá, obrigada. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma observação? Acho que o que eu falei aqui é muito parecido com o que vocês faziam, é muito diferente com o que vocês faziam. É possível a gente aplicar isso na nossa prática, quando a gente começar a voltar? Não é possível. Mais alguma dúvida? Não, obrigada. Que bom. Existe alguma relação entre o tanto que o tórax sobe e o tanto que o abdômen sobe na posição sentada, deitada e de pé? Não. Não existe essa relação, não. Quando está deitado, na teoria, o abdômen sobe proporcionalmente igual ao que o cliente está em pé, por exemplo? Seria igual. Eu não percebo diferença, não. Tá, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma observação? Por mim, tá tranquilo. Tá ótimo. Então, vamos despedindo daqui. Meus contatos ficaram aí para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar. Eu espero que a gente tenha contribuído, né, um pouquinho com o conhecimento de cada um.
Sim, Agradecer claro. de novo a Métodos pela confiança no meu trabalho. E aí a gente se encontra por aí. Obrigada, Tá? até mais. Boa noite, pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Boa noite, obrigada. Boa noite.